Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar mais uma aula, a lição número 9, do primeiro trimestre de 2022. Essa lição fala as histórias e a prosa, falam ao coração. Mais uma sequência de lições que traz para nós uma situação dos livros que a gente encontra na Palavra de Deus, o significado desses livros e de que forma Deus quer falar conosco a partir desses livros. Então, o título da lição, as histórias e as poesias falam ao coração. Esse área está em Salmos 119, versículo 107, e diz o seguinte: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 a 25, Salmos 119, versículos 105 a 108, Deuteronômio 6. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirá a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais de maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurará a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temessemos ao Senhor, que temessemos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para meu caminho. Jurei e cumprirei que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Os objetivos dessa lição são três. Primeiro é destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. O segundo objetivo é conhecer a estrutura e característica da literatura bíblica, poética e de sabedoria. O terceiro objetivo é mostrar os princípios práticos para a vida cristã. A nossa revista também já vem como narração, com motivação, que eu faço questão de colocar aqui também, duas motivações, destacadas pelo comentarista. É necessário uma postura de submissão diante da mensagem bíblica. As narrativas da experiência do povo de Israel com Deus
nos ensinam acerca da sabedoria, da soberania do Senhor. Vamos fazer oração. Senhor, nosso Pai, te agradecemos para mais esse dia que nós temos que aprender a Tua palavra, para enriquecer nosso conhecimento, para entender o que Tu quer falar conosco, Senhor, para permitir que a gente possa ter um crescimento espiritual. Senhor, te pede abrir nossos corações para que esse ensinamento encontre espaço, Senhor, e que ela possa mudar nossas vidas. Ser louvado, te abençoe, Pai. Te abençoe por tu, Deus que nos ama e que também ama os alunos que vão escutar essa lição, os irmãos, não e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, a nossa revista está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico vai trazer comentários, né, sobre as histórias do Antigo Testamento. Ele traz para nós a estrutura dos livros, do livro chamado de livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou a Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram os espaços com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. Encontramos então um total de 2 livros, 2 volumes, que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, são 12 livros no total que retratam essa história. Nesse período, Israel experimentou providências, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Quando a gente medita lendo esses livros históricos, nós podemos entender como Deus é fiel nas suas promessas, como Ele conduz seu povo, como Ele é paciente, mesmo quando a gente desobedece. Então, os livros históricos nos mostram um pouco a relação de Deus como homem, em várias gerações, e também como os homens se comportaram, né, durante esse período. A segunda parte desse primeiro tópico traz as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos de história, com a atuação de 12 líderes. Nessa época, não havia rei em Israel, e cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essa história aponta para a fidelidade e a misericórdia divina. O livro de Juízes, então, traz para nós uma visão de como se governava, né? Como Deus agia quando o seu povo se descolava das instruções divinas. E também nos demonstra como Deus é fiel e como Ele perdoa na misericórdia divina dele, acima de tudo, apesar da desobediência. Né? A terceira parte desse tópico, as histórias do Antigo Testamento, traz as histórias dos reis. Por volta de 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Porém, Saul fracassou
Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte, o reino se dividiu: Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio em 722 a.C. Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. E no reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essa referência pode ser localizada em Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. Essa narrativa mostra que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, embora o homem esqueça, né, o propósito da sua presença, o propósito dele de servir a Deus, incluindo a desobediência, né, Deus faz cumprir suas promessas. O segundo tópico apresenta os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Então, são alguns livros que trazem a palavra de Deus, que tentam nos mostrar o que Deus quer dizer para nós, como sua igreja, a partir da mensagem, a partir da conduta, a partir das suas ações, né, no Antigo Testamento, por uma linguagem poética, uma linguagem de sabedoria. Né? São vários estilos da escritura, né, da palavra de Deus. Uns são histórias, outros são narrativas em forma de poesia, que também se endereçam a nós no dia a dia. Os livros sapiência e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio de poesia ou de prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase tudo em prosa. Os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimento e pensamento mediante versos que atingem o intelecto e a emoção. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática, mais do que à teoria. Dos livros poéticos, Eclesiastes, Provérbio e Jó trazem alguns temas. Né? O tema de Eclesiastes está na frase, é tudo verdade, né? Indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao fim, o autor declara que o sentimento da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O tema de Provérbio afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência e da sabedoria. Em Provérbio capítulo 1, versículo 7. Ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honorada.
Provérbio, capítulo 31, versículo 30. Já o tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Então, são três aspectos diferentes tratados por cada um dos três livros. Um enfatiza a vaidade humana, outro afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência e da sabedoria. E o outro já aborda o tema do sofrimento. Já os livros de Salmos e Cantares de Salomão são apresentados aqui, os temas que eles tratam. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é o louvor, a oração e a adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesse aspecto, considera-se como verso-chave o Salmo 29, versículo 2, que diz: daí o Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a mulher. Eu sou do teu amado e o meu amado é meu. Cantares, capítulo 6, versículo 3. O último tópico traz mensagens ao nosso coração. Várias mensagens. Primeiro, a mensagem de sabedoria. Vamos ver outro tipo de mensagem que vem no nosso coração. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas. E por meio delas, por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feto favoreceu o acesso à terra prometida. Josué capítulo 5, versículo 1. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu o meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleta. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vida do Messias prometida em Atos capítulo 3, versículo 17 a 23. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Uma mensagem de soberania. As mensagens no nosso coração também tem mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria, de acordo com Provérbios 22, versículo 6. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Nesse modo, os conselhos práticos estão subordinados à sabedoria divina. Então, o livro de Provérbios, nessa parte que eu quero fazer uma ênfase muito bom, porque o livro de Provérbios traz
algumas instruções diretas que são de fácil entendimento e que permitem que a gente se orienta como uma bússola na nossa caminhada do dia a dia. Então, são recomendações diretas que trazem o provérbio em vários capítulos, vários versículos. Alguns deles são destacados aqui. Andar retamente, ou seja, não se desviar dos caminhos justos, né? Fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro. Esse primeiro quadro ali são recomendações diretas que facilitam a nossa caminhada dentro da fidelidade, dentro do temor a Deus. Não ser preguiçoso, isso é bom para nós mesmos, isso é agradável para nós. Manter boa reputação, isso é uma boa referência. Tomar cuidado ao falar. Depois que a gente fala, fica difícil de se arrepender. Então, sempre é importante pensar antes de falar. E não confiar no dinheiro, porque o dinheiro não é a solução para nada. A nossa confiança tem que ser no Senhor. Se a gente tem graça de ter dinheiro, graças a Deus, esse dinheiro também é de Deus. Mas não pode ser a nossa base da confiança. Outro quadro segue dando outras recomendações. Viver com alegria. Quando nós estamos alegres, temos uma saúde mental, né? Temos menos preocupações. Isso é Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. Remir o tempo, manter integridade, aceitar repreensão. Não é fácil essa instrução que está em Jó capítulo 5, versículo 17. Aceitar a repreensão. Nem sempre é fácil aceitar ser repreendido, mas o Senhor nos recomenda pela sua palavra, né? Nos aconselha para aceitar. Principalmente, confiar no Senhor, Jó capítulo 19, versículo 25, e desfrutar do verdadeiro amor. Irmãos, essas instruções, que são cerca de 12 instruções diretas, né? Podem nos orientar no nosso dia a dia, principalmente quando o Satanás quer nos visitar, se a gente se lembrar dessas 12 instruções, conseguimos desviar das armadilhas de Satanás. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no nosso coração. Não pode ser, não podemos esperar um policiamento para seguir essas instruções. Seguir lá devido do fundo do nosso coração. Por exemplo, confiar no Senhor. Confiar no Senhor não pode ser uma lei. Não podemos ser policiados para ver se a gente confia no Senhor, devido ao fundo do nosso coração. A mensagem de adoração. Salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como o medo, a angústia, a tristeza, a força, segurança e alegria. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia, o coração contrito. O coração que confia em Salmo capítulo 3, versículo 3. O coração contrito, Salmo capítulo 6, versículo 1.
o coração que glorifica, em Salmo capítulo 8, versículo 1. O coração agradecido, Salmo 39, versículo 1. E o coração arrependido, Salmo 51, versículo 1. A fim de manter a verdadeira adoração em todas essas circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo capítulo 119, versículo 11. Tá? Então, essa lição traz para nós um pouco o tipo de mensagem que o Senhor quer nos passar e a forma que Ele passa essas mensagens, né? Como outro estilo, outra forma de escrever. Então, a gente vê ali como o Senhor pode falar conosco a partir dos acontecimentos em Jó, os acontecimentos em Provérbios, em Cantares e nos demais livros, tá? A partir de poesia, o Senhor pode falar conosco. Quando a gente abre o livro de Salmos, Salmo que David escreveu, a gente encontra uma porção de mensagens, uma porção de recomendação que o Senhor quer endereçar direto para nós. Para concluir, irmãos, a experiência do povo de Deus na conquista e pós na terra prometida aponta para soberania divina. Soberania divina. Então, apesar dos comportamentos que o homem demonstrou durante toda a jornada em direção à terra prometida, apesar das repreensões que o Senhor fez ao homem, ele cumpriu sua promessa. Então, pelos livros de história, né, a gente pode aprender isso. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Acabamos de ver ali alguns livros, né, como Provérbios, que trazem para nós instruções diretas, né, às vezes em forma de poesia. Tudo isso é uma forma que o Senhor usa para nos atingir pela sua palavra, para ser clara na sua palavra. A mesma coisa que em alguns livros no Novo Testamento encontramos parábolas, né, que o Senhor Jesus usou para ser claro na sua fala, para que todo mundo entendesse o que queria dizer. O Senhor usa também outras formas, como poesia, como prosa, né, escrita pela inspiração que Ele deu para cada autor, né, para falar conosco. Então, os livros de Provérbios também são palavra de Deus. Os Salmos também são a palavra de Deus. Cantares é palavra de Deus. Como todas essas palavras escritas nesses livros, o Senhor fala conosco no dia a dia, quando a gente for meditar dentro desses livros. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Provérbio 16, versículo 22. Algumas mensagens trazem um conforto, um reconforto, alguns trazem uma paz espiritual, alguns trazem uma motivação, alguns trazem coragem, alguns são conselhos, né, para a gente passar para quem precisa, palavra, né, de sabedoria. Então, a palavra de Deus é uma palavra completa, a Bíblia é uma referência completa, onde Deus fala conosco de todas as formas. Então, cada palavra de Deus não pode ser desprezada. O Senhor abençoe cada um de nós e que essa palavra encontre espaço nos nossos corações.
Amén.